Olá, Laurentino Gomes é um dos principais responsáveis pela popularização dos livros que investigam a história do Brasil. O escritor e jornalista, que já bateu a marca dos 3,5 milhões de exemplares vendidos, acaba de concluir a trilogia sobre a escravidão. E o Entrelinhas conversou com ele sobre as pesquisas para compor essa obra e sobre o legado da escravatura, que até hoje marca tão profundamente a sociedade do nosso país. Os três volumes estão em ordem cronológica, mas os capítulos internos de cada um podem, até certo ponto, ser lidos independentemente, né? Dentro de cada volume, eu fugi, sempre que possível, a essa narrativa linear. Começou assim, aí no ano seguinte, na década seguinte, que eu acho que torna o livro previsível, até cansativo para o leitor. Então o que eu faço? Eu uso, digamos, uma técnica de cinema. Eu mostro uma cena aqui, depois eu recuo no tempo, aí fecho um ângulo, abro, mostro uma panorâmica, porque eu acho que isso surpreende o leitor. Você não consegue entender a história do Brasil, eu diria no passado e até hoje, sem observar a escravidão. Ela é o elemento mais importante, definidor da identidade brasileira, da formação do Estado brasileiro. É a base de tudo, né? A maneira como nós ainda hoje nos comportamos, as dificuldades que nós enfrentamos, a desigualdade social, o preconceito, o racismo, tudo isso tem a ver com a escravidão. Essa trilogia ela tem um corte cronológico. O primeiro volume mostra como começou o tráfico de africanos escravizados no Atlântico. Então, ele observa os números, são 12,5 milhões de seres humanos que embarcam na África e 10,7 milhões desembarcam na América, 1.800.000 mortos. E desses, quase metade é do Brasil, né? Exatamente, metade do Brasil. O Brasil sozinho trouxe 5 milhões de pessoas escravizadas. É o alicerce do sistema escravista. O segundo volume, que é o século XVIII, da descoberta de ouro em Minas Gerais até a chegada da corte, já é a construção da África brasileira. Então, as muitas contribuições africanas na descoberta de ouro, diamante, em uma série de atividades importantes para o Brasil, a formação da família escrava, os quilombos, as práticas religiosas. Então, digamos assim, quem é que vai morar dentro do edifício escravista, né? E o terceiro, aí é o desmonte desse prédio, né? O processo de abolição. E então ele vai da independência até a Lei Áurea de 1888, mas também essa resistência obstinada do Brasil a acabar com a escravidão. O Brasil é o último país da América a acabar com o regime de cativeiro. No primeiro volume, uma coisa que chama muito a atenção é a sua reflexão sobre a singularidade do tráfico negreiro. Ou seja, sempre houve escravidão na história da humanidade, mas nunca uma escravidão associada à raça e que se transformasse num negócio em si mesma. Eu acho que isso distingue muito a escravidão tal qual foi praticada nas Américas e em especial no Brasil, né? Onde houve civilização humana, houve escravidão. É como se nós tivéssemos um DNA escravista. E a escravidão nem sempre foi sinônimo da cor da pele. Houve escravidão na China, na Índia. Aliás, a própria etimologia da palavra escravo, né, vem de eslavo, que era comprado lá na região do Mar Negro e vendido na bacia do Mediterrâneo. Em inglês é slave, né? Slave, slave, escravo vem de eslavo. As duas características principais da escravidão africana em relação às formas de cativeiro anterior é, primeiro, o seu caráter industrial. São 12 milhões de seres humanos embarcados em navios negreiros. Um historiador americano, Joseph Miller, diz que de cada 2 africanos capturados na África, só um sobrevivia ao segundo ano de trabalho no Brasil e na América. A segunda característica é o nascimento do racismo. É a primeira vez que escravidão está diretamente associada à cor da pele. Por quê? Porque havia essa ideia de que o africano era inferior, bárbaro, selvagem, praticante de religiões demoníacas e que, portanto, era um candidato natural à escravidão. O padre Antônio Vieira chegou a fazer um célebre sermão
em que ele dizia que a escravidão era boa para os africanos, era a chance deles se incorporarem à civilização católica, ocidental, supostamente mais avançada, no Brasil. No segundo volume, você tem um capítulo, ou uma sequência de capítulos, que começa com Áfricas Brasileiras, que mostra um aspecto muito interessante, que é a maneira como a cultura negra africana foi se integrando e alterando profundamente, com marcas até o presente, a cultura brasileira. É claro que houve uma mistura de europeu, indígena e africano, mas assim, a imagem prevalente é do Brasil europeu, Brasil português. Mas depois de estudar e escrever esses 3 volumes, eu me pergunto se o Brasil é mais português ou é mais africano. Essas coisas se misturaram de uma tal forma, você vai ao Barroco de Minas Gerais, de Ouro Preto, Tiradentes, existe toda uma simbologia africana que você não vê, por exemplo, no Barroco em Portugal, em Braga, em Viana do Castelo, em Coimbra. Ou seja, o próprio Barroco, que é uma manifestação artística muito forte e portuguesa no século XVIII, é indissociável da contribuição africana. E também no idioma, em todos os aspectos da cultura. Eu estou precisando de mais escravos aqui em Santa Rita. Se o senhor quisesse me vender os seus prisioneiros... A escravidão, eu diria, ela era o maior negócio do Brasil em si. Independente das riquezas que os homens e mulheres escravizados produziram no Brasil, o Brasil foi construído por mão de obra cativa. E no terceiro volume eu mostro isso, que em alguns inventários pós-mortem, o item escravos é superior a qualquer outro item do patrimônio da pessoa falecida, incluindo a terra, as benfeitorias e a produção agrícola. Isso é muito curioso porque esse capital imobilizado na escravidão era tão grande que depois da abolição muitos fazendeiros foram à falência, inclusive o Joaquim José de Souza Breves, que era o rei do café, porque esse era o principal item de riqueza. De alguma maneira, o volume 3 também há um certo balanço do próprio percurso que você fez com o seu objeto de pesquisa, as modificações que você sofreu ao longo da escrita dos 3 livros. Chama atenção, por exemplo, quando você discute o uso do termo genocídio para definir o regime escravocrata brasileiro. E você fala, no começo eu não acreditava, achava exagerado esse termo, que não era cabível, porque está associado ao holocausto nazista, etc. Mas agora você reviu esse ponto de vista, né? Como é que foi essa modificação que você sofreu, em especial em relação a essa questão de definir a escravidão como genocídio? Eu acho que ninguém escreve 3 livros sobre a escravidão e permanece o mesmo, né? Isso me transformou profundamente. Foi um aprendizado de Brasil muito grande. Logo no começo eu tinha ali avisado que eu ia escrever com um olhar atento e foi isso que eu fiz. Eu prestei muita atenção no outro, né? Na população negra brasileira. Isso foi reforçando em mim, primeiro foi transformando a maneira como eu via o Brasil do legado da escravidão. Eu fiquei muito atento aos vocábulos, essa discussão se deve dizer escravo ou escravizado, se o vocábulo mulato é ofensivo ou não. Eu resistia mesmo à ideia do genocídio porque eu pensava assim, se a pessoa escravizada era um ativo econômico, quanto maior o número de pessoas que sobrevivesse, mais rico ficava o senhor. Então, não faria sentido dizer que foi um genocídio, que é a intenção deliberada de matar o outro. Mas aí eu percebi, ao ler o Abdias do Nascimento, que houve sim. Primeiro, um genocídio de fato, concreto. Morreram cerca de 10 milhões de pessoas durante o tráfico negreiro. Isso é um genocídio de fato. Embora a intenção não fosse matar, o resultado foi de genocídio. Além disso, existe um genocídio simbólico, de apagamento da memória negra e africana no Brasil. Por exemplo, nós nunca tivemos um grande Museu Nacional da Escravidão. Eu acho que isso é uma forma de apagar a memória da escravidão no Brasil e construir uma outra narrativa, de que a escravidão foi boa, patriarcal, que hoje nós seríamos uma grande democracia racial. Quando o Brasil recusa a população negra a oportunidade de se reproduzir, de prosperar, de ocupar o seu lugar de direito na sociedade, porque não lhe dá educação, moradia, saúde, saneamento, segurança, é uma maneira de inviabilizar o seu futuro, é uma forma de genocídio.
No mundo cheio de distrações, quando a gente leva o celular no bolso e por causa disso tá trabalhando quase que 24 horas por dia, ou resolvendo pepinos, problemas da família, problemas do condomínio, ou perdendo tempo vendo vídeos, scrollando nas redes sociais e perdendo tempo com conteúdos que a gente vai esquecer em poucos minutos, tá cada vez mais difícil manter a concentração na leitura. Mas ao longo desses meus anos como produtora de conteúdo e como leitora profissional, eu vim desenvolvendo várias técnicas pessoais e vim aprendendo com os outros maneiras de aumentar a concentração para a leitura. Então anote aí algumas dicas valiosas que eu aprendi e que me ensinaram ao longo desses anos. E a primeira coisa que eu aprendi é que para ter concentração na leitura, você tem que exercitar a sua musculatura, você tem que criar um condicionamento e você tem que ler um pouquinho todos os dias. Crie uma rotina de leitura em que, pelo menos uma meia hora por dia, se você não tiver esse tempo, 20 minutos, 15 minutos que seja, dedique a fazer uma leitura e não fazer mais nada. Você tem que criar esse condicionamento, no começo vai ser difícil, você vai ter que se forçar, mas com o tempo vai vir naturalmente a sua capacidade de concentração e ela só vai aumentar. Segunda dica é encontre o seu estilo favorito. Muita gente só tem contato com a literatura na vida quando tá na escola e aí tem as leituras obrigatórias pro vestibular. Só que muita gente aos 15, 16, 17 anos não tem interesse ou capacidade ou maturidade para entender os clássicos da literatura que obrigam a gente a ler na escola e aí a pessoa cristaliza a ideia de que a leitura não é legal ou pelo menos que não é para ela. Isso é um grande engano. Existem um monte de tipos de leituras diferentes, além dos clássicos escolares, que depois é só mais velho que a gente consegue entender por que eles são tão bons assim. Você pode gostar de quadrinhos, ou pode gostar de livro de não ficção, pode gostar de reportagem, e uma vez que você encontra, a leitura vai deixar de ser uma obrigação e vai ser sempre um prazer. A sua concentração vai aumentar imediatamente. E daí eu chego na terceira dica, não adianta você descobrir o que você gosta de ler e pegar o seu livrinho favorito se você não tem um ambiente adequado para fazer isso. A iluminação é mais importante do que se imagina. Às vezes é só comprar um abajur, às vezes é só você ter uma luz direta ali em cima da página e já vai fazer toda a diferença para que você não sinta sono ao longo da leitura. Então, prepare um ambiente confortável, silencioso, bem iluminado e de preferência onde as pessoas não vão ficar te perturbando a cada 5 minutos. E o celular sempre no modo silencioso ou de preferência em outro cômodo, tá? Só tem uma possibilidade de você manter o celular junto com você. É uma dica que os leitores que acompanham o meu canal acabaram me ensinando, que eu botei em prática e funcionou. Mas sem distração, tá? Você pega o seu celular, você entra num aplicativo de vídeos ou de música e você digita lá, músicas para estudar, música para concentração. Você vai encontrar um monte de playlists com sons ambientes, música que é desenvolvida para fazer você ficar concentrado naquilo que você está estudando, naquilo que você está lendo, isso pode ajudar sim. E tem uma última dica, essa me ensinaram recentemente, eu já coloquei em prática e é impressionante. Quando você consegue combinar, não é sempre que dá, mas quando você consegue combinar a leitura de um livro e a audição dele, aí essa combinação é imbatível. Então, eu espero que você consiga botar em prática algumas dessas minhas dicas e eu tenho certeza que a sua concentração vai aumentar bastante. Um beijo a todos, a gente se vê então no nosso próximo encontro. Até mais! Finnegans Wake, Finícius Revém, é a edição no único volume da premiada tradução de Donald Schuller para a obra mais radical de James Joyce, que havia sido publicada em 5 tomos. Esconde, esconde e lembra, não vai esquecer, reúne 2 contos do simbolista russo Fyodor Sologub, autor de O Diabo Mesquinho. Em A Reivindicação de Antígona, a filósofa Judith Butler parte da tragédia de Sófocles para pensar a crise contemporânea das relações de parentesco. E Amor Mais Que Maiúsculo reúne as cartas inéditas que a poeta Ana Cristina César escreveu de Londres para o namorado, então exilado político, com inquietações que estão na gênese de sua obra. Depois do intervalo, uma conversa com o escritor Flávio Viegas Amoreira sobre o seu novo livro, Apesar de Você, Eu Conto. O Entre Linhas volta já. O Entre Linhas bateu um papo com o contista, poeta e crítico literário Flávio Viegas Amoreira, que acaba de lançar Apesar de Você, Eu Conto, com narrativas curtas e fragmentadas que usam a linguagem da internet de maneira original.
Na orelha e na quarta capa do Apesar de Você Eu Conto, tanto a Cida Moreira quanto o Cláudio Vida definem as suas narrativas como mini-contos internéticos. Por quê? São mini-contos, muita influência de Raymond Carver, do próprio Cortázar, Casa Tomada. É uma maneira de incorporar os nossos tempos transmodernos, o mundo em transe, e a nossa sinapse em videoclipe, uma nova cognição. Os contos foram divulgados diretamente por uma rede social, pelo Facebook. Naqueles primeiros meses de pandemia em 2020, e eu senti um retorno fantástico, principalmente de formadores de opinião que também estavam tão encerrados em seus bunkers quanto eu. Embora esses mini-contos sejam independentes, a gente percebe que existe uma evolução cronológica de uma atmosfera do desbunde dos anos 70 para os anos 80, fim da ditadura, e depois uma certa caretice que prevalece no mundo, né? Eu gosto muito da reflexão do Borges de que só o passado se renova, e o passado, para o bem e para o mal, se renova fatidicamente. Eu remeto a essa tentativa, luta de resistência para o vencimento desse neofascismo high-tech que nós estamos vivenciando globalmente e acreditando de maneira visceral no link entre meio ambiente e cultura como formas de ultrapassar esse obscurantismo que eu tenho como otimista patológico, como um cisco, um miasma, um rompante reacionário diante de uma liberdade que é inevitável. Você fala bastante das drogas, fala da liberdade sexual, quer dizer, tem um clima contracultural nessas narrativas. E há muitas referências do mundo da arte, principalmente do cinema. A filosofia também está muito presente. Agora é interessante que, conforme o tempo passa, as referências vão mudando. Então, de repente, o Sartre sai de cena para dar lugar ao Deleuze. O Visconti é sucedido por cineastas mais contemporâneos. Eu vou incorporando a filosofia, o pensamento, as causas políticas no sentido maior, ao meu substrato lírico, ontológico, a minha visão de alguém que faz a literatura para pensar o mundo. Como diria o nosso Oswald, eu ainda insisto no biscoito fino para as massas, agora refinados de maneira também digital. Mas o livro termina com uma espécie de suspensão, né? Assim, com reticências, como se a narrativa continuasse, como se fosse uma narrativa interrompida, mas que induz a gente a pensar numa continuidade, numa espécie de eterno retorno, né? Foi essa a ideia de você criar uma narrativa perpétua que se prolongasse para além do livro? Tem uma influência saramaguiana, não acentuada, porque eu retrabalho essa influência. Eu coloco os personagens com letra em aumentativo e também no uso conectivo. É um lance realmente de efeito borboleta, um lance sinestésico, uma mirada que tem também algo de ondular, de mântrico, de ouroboro junguiano, e com personagens mais ou menos arquetípicos. É tudo muito bem intencional. No caos aparente existe uma ordem imanente. Eu creio que sou um escritor da última geração, embebido do pensamento de Albert Camus, do niilismo positivo. Não crer em nada, mas continuar resistindo como se acreditasse em tudo. Eu sou devedor e muito do Albert Camus.
Eu indico O Vermelho e o Negro de Stendhal. Acho que é um dos melhores livros escritos, trata com maestria sobre a alma humana. Acho que é fabulosa a história. Eu indico o livro porque conta sobre os mais profundos mistérios da alma humana. É o Mayombe. Ele já participou da lista da FUVEST. E ele é um livro surpreendente porque quando você pensa em um livro de vestibular, você não pensa que seja um livro legal de ler, que você fique curioso para ler e participe daquilo. E fala sobre uma guerrilha na Angola. Eu indico Um Asilo, da Madeleine Rose, que é um livro de suspense, também terror. Esse livro conta a história de um menino que ele vai estudar medicina e e ele descobre que o lugar que ele está fazendo faculdade é um antigo sanatório, então muitas coisas acontecem. Eu acho que para quem gosta de suspense, para quem gosta de uma leitura assim bem emocionante, acho que vai curtir bastante, assim. Tem bastante aventura, bastante emoção, assim, coisas inesperadas acontecem no meio da trajetória do protagonista, então acho que isso agrega bastante a narrativa. Aos 85 anos, o compositor e cantor Tom Zé acaba de lançar um dos discos mais celebrados de sua extensa carreira. Sempre fiel ao espírito tropicalista, mas com prodigiosa capacidade de reinvenção, Língua Brasileira traz um novo arranjo para a canção homônima do álbum Imprensa Cantada, de 2003, e 10 novas faixas. Todas foram compostas para a peça teatral e musical Língua Brasileira, dirigida por Felipe Hirsch, que esteve em cartaz no início deste ano no Sesc Consolação, em São Paulo. A partir de uma arqueologia das diferentes línguas que confluíram para o português, idiomas proto-indo-europeus, celta, latim, árabe, o espetáculo atravessou o oceano para flagrar a formação antropofágica de uma língua brasileira, que amplifica elementos ameríndios e africanos já presentes na matriz ibérica. E tudo isso entoando no palco as letras alucinadas e os ritmos alucinantes de Tom Zé, que agora ganham voo próprio na forma de CD ou em plataformas digitais. O disco abre com Rai Brasil, Terra Sem Mal, inspirado em narrativas tupis que dialogam com o Gênesis Guarani de outra faixa, e fecha com Os Clarins da Coragem, cuja batida, entre marcial e carnavalesca, fala de um povo que elege carrascos letais. Cada morro, favela no alto, é um cadafalso que elege carrascos letais. Entre cosmogonia e entropia, entre utopia e distopia, o músico baiano funde tempos e espaços. Da antiguidade romana da canção Pompeia, Piche no Muro Nu, até a pós-modernidade selvagem de São Pablo, São Pavlov, São Paulândia, Tom Zé desconstrói com deboche os purismos linguísticos e celebra a Babel das línguas em pleno cio, conforme verso da canção título de sua nova obra-prima. Babel das línguas em pleno cio, seduz a África, sede ao gentil. O Entre Linhas de hoje termina com trechos da entrevista que Florestan Fernandes deu ao programa Roda Viva em 1994. O sociólogo e escritor nasceu em São Paulo em 1920 e morreu em 1995. Intelectual que sempre se manteve ligado à sua origem social, dentre as suas mais de 50 obras destacam-se a integração do negro na sociedade de classes, a Revolução Burguesa no Brasil e Corpo e Alma do Brasil. Até a semana que vem. A monopolização da riqueza, da cultura e do poder especificamente político constitui um requisito para que as classes dominantes mantenham suas posições e possam até renovar através da circulação das elites. O trabalho de Pareto não é um trabalho que tenha envelhecido. Essas classes dominantes foram suficientemente hábeis para decapitar os setores da população negra, mestiça,
do antigo homem pobre livre e dos sem classes, dos trabalhadores, mantendo-os lá no fundo e, ao mesmo tempo, preservando para si as perspectivas de controle efetivo do Estado, da sociedade civil e da cultura da ignorância que é destinada aos setores pobres da população.